Aleluia. Salve a noiva do Cordeiro com a paz do Senhor Jesus. Amém, amados? Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Está sorrindo, pastor? Por causa de quê? Porque na minha alma brada Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Louvado seja o nome do eterno Deus, o amado da nossa alma. Bendito e exaltado seja o teu nome, Senhor. Amados irmãos e amadas irmãs, noiva santa, abra por gentileza o santo livro, na segunda epístola do apóstolo Pedro, no capítulo de número 3, versículo de número 11 a 13. Aleluia. Meu querido irmão Éder, Senhor Jesus, meu amado, bom lhe ver. Irmão Fernando Cida, glória a Jesus, Deus abençoe. Meu amado Gabriel, Deus te abençoe, meu precioso. Glória a Deus. Aleluia. Meu irmão Júnior também, Deus abençoe, meu amado irmão. Aleluia. Todos, amém? Amém. Tem alguém que ainda não abriu? Irmãos aí, achou, profeta? Aquele para mim, pastor. Glória, abafa, né, minha irmã? Eu te aguardo, profeta. Todos, amém, amados? Diz assim o santo livro, a palavra de Deus. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convencer em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão, os elementos ardendo se fundirão, mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e uma nova terra, em que habita a justiça. Até aqui louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. Pode tomar seu assento, adorando o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus, glória a Jesus. Oh, Jesus amado, bendito seja o teu nome, Senhor. Bendito seja o teu nome pela tua palavra. Bendito porque, assim como o apóstolo Pedro, eu aguardo, Senhor. Eu aguardo os novos céus e uma nova terra em que habita a justiça. Esse é o desejo do meu espírito, amado. Esse é o anseio da minha alma. O texto de 1 João 3:2, ou versículo 1 em diante, é algo que mexe muito com o meu espírito. Que ele fala: amados, agora nós somos filhos de Deus. Nós não éramos. Nós éramos perdidos, bastardos, pecadores, blasfemos. E o Senhor nos salvou. O Senhor nos redimiu, amado. Nos deu uma nova natureza em Cristo. Mas ele fala, Jorge, mas ainda não é manifesto o que havemos de ser. Porque assim, quando ele se manifestar, nós seremos semelhantes a ele. E assim como ele é, aleluia, nós o veremos face a face. Nós veremos a face do nosso mestre. Nós veremos o nosso Deus. Nós teremos um corpo transformado. Nós não teremos mais enfermidades, dores. Nós não teremos mais tribulações, açoites. Ele enxugará, aleluia, dos nossos olhos toda lágrima.
assim como a terra seca, sedenta, clama por água, assim a minha alma tem sede de ti, ó Deus. A minha alma tem sede do Deus vivo. E assim como a terra geme, o Espírito geme, eu também estou em gemidos, aguardando o retorno glorioso de Jesus. Glória a Deus. Aleluia, aleluia. E Pedro fala, mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos. Nós vamos ter paciência, nós vamos ter perseverança, nós vamos ter resiliência, nós vamos de fato, Luiz, guardar, aleluia, a nossa coroa até que Ele venha. Para contemplar os novos céus e uma nova terra em que habita a justiça, cessará a corrupção, cessará os crimes, cessará os desvios de recurso financeiro, cessará o desvio da saúde, cessará o desvio da educação, parará os crimes, cessará os homicídios, cessará os estupros, abuso, cessará toda ordem de injustiça na terra, cessará, as guerras cessarão. Não é só Israel e Hamas, não é só Ucrânia e Rússia. O continente africano está pegando fogo, irmãos. Se você dá um Google e pesquisar onde está tendo guerra, tem a Síria, o Iêmen, o Sudão, a República Democrática do Congo, a Etiópia, o Afeganistão em bomba, a Líbia e o Mianmar estão pegando fogo em guerra. Só que a mídia resolve focar só em um ou em outro evento. Mas a terra está em guerra. O Brasil sofre de uma guerra civil sem precedente. Você não está vendo a corrupção no Exército Brasileiro? Você não está vendo a corrupção na Polícia Militar? Você não está vendo a corrupção na Polícia Civil? Você não vê a corrupção na Polícia Federal? Será que você não enxerga a corrupção na política? Nós estamos vivendo tudo isso. Jesus disse sobre as guerras. Jesus disse sobre as epidemias. Só nos Estados Unidos da América, mais de 1 milhão de pessoas morreram. Mais de 1 milhão de pessoas perderam a vida por essa peste. Dizimou dezenas em várias outras nações. Nós estamos vendo tudo isso. Terremotos. Só na Turquia e Síria, mais de 50 mil pessoas perderam a vida com um tremor de terra. E Jesus diz que tudo isso é só o princípio das dores. É só o início das contrações. Mas ele fala, quando isso se intensificar em um curto período de tempo, levantai as vossas cabeças, exaltai, glorificai, porque breve está a vossa redenção. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Bendito seja o nome santo do Senhor Jesus. Terremoto no Afeganistão. É um país ditador. A mídia não está tendo acesso. E o que chegou de informação é que quase 3 mil pessoas já morreram. Pode ser mais. E a carta de Pedro diz que haverá tipos de pessoa do fim. Tipos de pessoas do fim. E que tipo de pessoas serão essas? Quais serão as características? Qual será a personalidade? Porque de fato, biblicamente, o fim ocorrerá, irmãos. Não tem para onde correr. Não tem como mudar essa profecia. Não tem como mudar esse diagnóstico. Tudo que o Senhor profetizou, tudo que os profetas disseram, tudo que os reis viram, tudo que Daniel enxergou, e aconteceu e está acontecendo, irmãos. E Pedro diz que nos últimos tempos virão escarnecedores. É um tipo de gente do fim. Andando segundo as suas próprias concupiscências, dizendo, onde está a promessa da sua vinda?
Haverá esse perfil de gente. Porque os pastores, os profetas bíblicos, os teólogos que estudam a escatologia, eles enxergam os eventos eminentes no fim. E quando isso não ocorre, ou quando Jesus ainda não vem, os escarnecedores se manifestam, eles se levantam, eles têm voz, eles têm acesso à mídia, eles têm acesso aos microfones, e eles vão dizer: onde está a promessa da sua vinda? Cadê o retorno de Jesus? Cadê esse cumprimento profético? Por quê? Porque desde que os pais dormiram, tudo permanece desde o princípio. Desde que Abraão, Isaac, Jacó, José, as 12 tribos, os patriarcas dormiram, tudo permanece do mesmo jeito. E vocês continuam dizendo que ele virá, mas crendo eles ou não, escarnecendo eles ou não, eu continuarei pregando que Jesus está voltando. Oh, aleluia! 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 Bendito seja o nome do Senhor. Mas Pedro nos expressa de maneira clara, eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade existiam os céus e a terra, que foi tirada da água e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Ou seja, Pedro, o apóstolo que era, o pregador que era, o exegeta que era, o hermeneuta que era, ele apelou para as escrituras, ele foi para os fundamentos canônicos, ele apontou para o dilúvio, ele falou: ei, vocês estão esquecendo daquilo que já aconteceu, oh glória, aquilo que Deus já tinha dito pelo profeta Noé, aleluia, e aquilo que o profeta Noé disse aconteceu. E como aconteceu quando Noé profetizou, também acontecerá. Por quê? Porque Deus é o mesmo e não mudou. Aleluia. Aleluia. Oh glória. Pedro aponta para os tempos de Noé, porque Jesus já havia dito, Jesus já tinha profetizado que, como aconteceu no dia de Noé, Lucas 17, 26 em diante, assim, aleluia, assim será também nos dias do Filho do Homem. Assim como teve tipo de pessoa nos dias de Noé, também haverá tipo de pessoa nos dias do Filho do Homem. E que tipo de pessoa é esse? Comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, veio o dilúvio e consumiu a todos. Então o tempo do fim reserva pessoas, em primeiro lugar, os escarnecedores, em segundo lugar, uma geração hedonista, uma geração consumida pelo prazer, e única e exclusivamente pelo prazer, come pelo prazer, bebe pelo prazer, casa pelo prazer, divorcia pelo prazer, simples e puramente, não liga para a lei de Deus, não atenta para Deus, não liga para Deus, ignora as profecias de Deus voluntariamente. Uma geração hedonista. Fazem cirurgia, muda-se a face, muda-se a física da pessoa. A pessoa era magra, a pessoa é gorda, fica magra. Tem o nariz largo, fica com o nariz afinalado. Tem o cabelo crespo, tem o cabelo alisado. É uma outra pessoa. Igual esses dias eu vi a Pérola na televisão. Se minha esposa não falasse, eu não saberia. Porque a mulher alterou toda a sua física. Mudou. É um outro ser humano. E por quê? Pelo prazer. Pela vaidade. Eles não ligam que estão morrendo mulheres a todo momento na mão de carniceiros. Porque querem mudar. Querem operar. Querem fazer cirurgia. Querem os melhores restaurantes. Querem de fato viver da glutonaria exacerbada. É um tipo de pessoa no fim. Uma geração hedonista. Era a geração de Noé. Noé pregava e eles não ligavam.
Eles queriam saber de negociar. Eles queriam saber de comer. Eles queriam de casar e se divorciar. Não deu certo. Incompatibilidade de alma. Incompatibilidade. Ela não me entende, ela não me compreende. Ele não me entende, ele não me compreende. Não há tempo para a família, não há tempo para a esposa, não há tempo para o marido. E com isso, casa-se e dão em casamento. E as profecias estão ecoando até o dia que veio o dilúvio e levou a todos. Mas Noé foi guardado, glória. Porque Noé também aguardava novos céus e uma nova terra. Noé viu toda a tormenta do dilúvio, chuva sem parar, raios sem parar. Mas houve um dia em que Noé abriu a escotilha da arca e ele viu novos céus e uma nova terra. Oh, glória! Aleluia! Só que a geração de Noé também reservava um outro perfil de pessoa. Um perfil de pessoas que eram violentas e perversas. Pessoas maldosas. Pessoas que tinham ódio no coração. Pessoas em que a maldade se multiplicava. Pessoas que a Bíblia tem o prazer de dizer que Deus se arrependeu de ter criado o homem. Porque a maldade se multiplicou tanto a ponto do Criador se entristecer, a ponto do Criador derramar lágrimas, a ponto do Criador olhar a sua melhor criatura e falar: como o homem chegou a tamanha maldade. Irmãos, eu estava vendo a entrevista de uma tenente, uma mulher tenente, pelo Cabrini, não sei se vocês viram. Ele perguntou a ela na ordem militar, aí depois ele perguntou na ordem pessoal. Ele falou: você é uma mulher, você examinou corpos de mulheres aqui. É verdade que elas foram usadas sexualmente? Sim. E depois foram mortas? Sim. E depois de serem mortas, elas foram abusadas? Sim. Ela falou: Cabrini, tem um caso de uma grávida, em que ela foi degolada, em que o terrorista abriu o seu ventre, tirou o seu bebê e matou o bebê. Aí ela falou para Cabrini: Cabrini, isso não é guerra. Nós estamos lidando com espíritos malignos. Ela declarou isso. Nós estamos lidando com espíritos malignos. Pessoas perversas. Pessoas que Deus olha e se entristece. Pessoas que Deus olha e não tem coragem de falar: meu Deus, como essa pessoa pode ser criada à minha imagem e semelhança? Gênesis 6,5 diz a palavra: e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos e do coração era só má continuamente. E a terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus. Encheu-se toda a terra de violência. Encheu-se todo o globo terrestre de violência. É uma geração de pessoas violentas e perversas, amados irmãos. E isso levou o Senhor a destruir toda aquela geração, salvo Noé e a sua família. Só que Jesus não aponta só para a geração de Noé para dizer que o fim está próximo. Ele também aponta para um outro tipo de gente, a geração de Ló. A geração de Ló. Jesus diz: como também da mesma maneira, o que ele quer dizer? Semelhante aos dias de Noé, como teve pessoas com a característica do tempo de Noé, da mesma forma também aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam e vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo, oh glória, choveu fogo do céu em enxofre e consumiu toda a terra. Assim será em que o Filho do Homem se há de manifestar. Aleluia. E Pedro, na sua epístola, com fundamento teológico, para fazer uma apologética, ele diz: teve o dilúvio, teve esse perfil de geração, que é um perfil, a geração de Ló, o primeiro tipo de gente da geração de Ló, uma geração consumista, uma geração que não tem satisfação com nada,
Uma geração que compra uma roupa hoje já está insatisfeita com ela. Uma geração que compra um sapato hoje e já não liga mais, precisa de um outro. Uma geração que não se contém em ter um carro, quer ter 15. Uma geração que não se contenta em ter uma joia, precisa ter milhões em joia. Uma geração consumista, quanto mais. Uma geração insatisfeita. Olha para as crianças de hoje. Você compra um brinquedo para a criança de hoje, amanhã ela já não liga mais. Você pode gastar R$1.000, você pode gastar R$5.000 num videogame e dar para uma criança. Vai passar um mês, ele já não liga mais. É uma geração consumista. É uma geração que vive da troca. Compra, vende, planta, edifica, come, bebe, sai. Uma geração consumista. Por isso que o anticristo, ele vai pegar essa geração. Por quê? Ele vai ser o detentor da economia. E ele vai falar, só vai poder comprar e vender quem tiver a minha marca. Quem não aderir ao meu sistema não terá como participar da economia. E ele vai manipular essa geração. Essa geração que é consumista. Essa geração que não se satisfaz com nada. Essa geração que, se o dinheiro acabar, ele também acaba. Porque o dinheiro é o seu Deus. E Jesus diz que não tem como servir a dois senhores. Porque há de amar um e odiar o outro. A se dedicar a um e desprezar o outro. E além dessa geração do tempo de Ló e da nossa geração do retorno de Cristo, é uma geração depravada sexualmente. Porque quando os anjos foram na casa de Ló para tirá-lo de Sodoma, a Bíblia diz, amados irmãos, pasmem, que desde os mais velhos até os mais novos cercaram a casa de Ló para querer ter relações com aqueles homens que entraram na casa de Ló. Todos, idosos, velhos, maduros, jovens, homens de meia idade, adolescentes, entraram lá e queriam ter relações sexuais com aqueles anjos. Uma geração com a sexualidade depravada, corrompida, desequilibrada. Uma geração que quer mudar a natureza que Deus constituiu. Do homem nascer homem e não aceitar-se como homem. Da mulher nascer como mulher, nascer mulher e não se aceitar como mulher. E diz, eu quero ser homem. Eu me sinto homem. Eu vou ser homem. E sendo, na minha ideologia, homem, eu vou me relacionar com outra mulher. O homem nasce homem. É biológico, é físico, é anatômico. O médico levanta e diz, é homem, é macho. E esse homem cresce. E ele diz, eu não sou homem. Eu sou mulher. E sendo mulher, eu vou me relacionar com outro homem. É uma geração depravada sexualmente, a ponto de Paulo escrever em Romanos capítulo 1 em diante, na versão King James, diz, por esse motivo, Deus entregou tais pessoas à impureza sexual, segundo as vontades pecaminosas do seu coração, para a degradação dos seus próprios corpos entre si, porquanto trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram os objetos e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. E por essa razão, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Até as mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras contrárias à natureza. De igual modo, homens também abandonaram as relações sexuais naturais com suas mulheres e se inflamaram de desejo sexual pelos outros e deram então início à sessão de atos indecentes, homens com homens. Por isso, receberam em si mesmo
o castigo da sua perversão que requereu. Além do mais, considerando que desprezaram o conhecimento de Deus, ele mesmo os entregou aos ardis de suas próprias mentes depravadas, que os conduz a praticar tudo o que é reprovável. Meu Deus do céu. É a geração que nós estamos vendo. Uma geração em que um homem que se sente mulher se candidata a Miss Universo e ganha. Uma geração em que um homem que se sente mulher joga voleibol e joga no time feminino e as boladas, o saque que ele dá, desmaia as mulheres do outro lado. E a sociedade aceita isso. Aceita isso. Porque é uma geração depravada sexualmente. É uma geração que quer mudar a verdade de Deus em mentira. E não é nada pessoal a minha fala, a minha pregação. Nada contra, pelo contrário, amo. E querem saber, na minha família tem. Amo, respeito. Mas a Bíblia é veementemente contra isso. E o lugar de tais pessoas que vivem dessa maneira não é herdar o reino dos céus. A Bíblia diz em 1 Coríntios 6, 9 em diante: não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos deixe enganar, nem os imorais, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os que se entregam a práticas homossexuais de qualquer espécie, nem ladrões, nem avarentos, nem viciados em álcool ou outras drogas, nem caluniadores, nem estelionatários herdarão o reino de Deus. Não vão herdar. E é a geração que nós estamos testemunhando debaixo do nosso nariz. Os escarnecedores, que zombam. Aí Deus fala: não erreis. Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que o homem semear, ele também ceifará. O que semeia na carne, colhe corrupção. O que semeia no espírito, colhe vida eterna. Aí Paulo, ele volta para a igreja e fala: não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Em outras palavras, o apóstolo está falando: independentemente da corrupção ao nosso redor, independentemente da corrupção sexual ao nosso redor, independentemente, amados irmãos, da depravação, dos crimes, da violência, manteremos a nossa santidade ao Senhor nosso Deus. Vamos manter. Porque terá outro tipo de pessoa do tempo do fim. Os apóstatas. É aqueles que vão abandonar a fé, Márcio. É aqueles que deixarão o santo sacro evangelho. Aqueles que virarão as costas para Cristo. E vão adorar a criatura e não o Criador, que é bendito eternamente. Amém. E Paulo fala sobre a apostasia e o anticristo. É um tipo de pessoa do tempo do fim. 2 Tessalonicenses 2, 1 em diante diz: escute, ora irmãos, rogamos-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente no vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Então ele está dizendo: Cristo não virá enquanto uma apostasia mundial acontecer. Cristo não virá sem que o anticristo se manifeste. Ele não virá enquanto esses dois eventos aqui acontecer.
E esse evento, assim como as contrações, ele está cada vez mais, se encurtando. Eu lembro que quando minha esposa estava grávida de Enzo, e ela teve uma dor, meu carro estava ruim, e nós fomos de moto para o hospital. Lembra disso, Lembra? Fomos de moto para o hospital. Por quê? A dor apertou, a iminência veio, e eu pensei, vai nascer. Vai nascer. Então, para virar a chave de muitas pessoas que se dizem cristãs, um exemplo, para o islamismo, vai ser assim, Vai ser assim, E quando o caos se instalar, essa religião avançar, Cristo breve voltará. Aleluia. Aleluia. Paulo diz em 1 Timóteo 4:1 em diante, diz: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônio. Jeremias 2:11 em diante diz: houve alguma nação que trocasse os seus deuses, posto que não são deuses, todavia o meu povo trocou a sua glória pelo que é de nenhum préstimo. Espantai-vos disso, ó céu, horrorizai-vos, ficai verdadeiramente desolados, diz o Senhor, porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm as águas. Vão trocar. Vão trocar Jesus porque terão medo. Vão trocar Jesus porque não guardarão a sua fé. Vão trocar porque não terão ali a sua vida por preciosa. Vão temer a vida. E vão trocar. Vão trocar Cristo. Vai dizer que Deus é Alá. E Maomé é o profeta. Que Deus guarde. Vão trocar. O anticristo, a Bíblia diz que é segundo a eficácia de Satanás, a Bíblia diz. Enquanto o Cristo é segundo a eficácia de Deus e o poder do Espírito Santo, o anticristo, ele é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígio de mentira, com todo engano. E a Bíblia diz que as pessoas vão crer. A Bíblia diz que é permitido ele fazer guerra aos santos e vencê-lo. Isso vai ocorrer, amados. Isso é fato. Isso é bíblico. E nós temos que estar pronto. Pronto. Mas pronto, não temendo. Mas pronto, ansiando o retorno do Messias. João diz assim, escute. 1 João 2,18, filhinhos, já é a última hora. E como ouviste que veio o anticristo, também agora muitos têm feito o anticristo, por onde conhecemos que já é a última hora. Saíram de nós, eram cristãos, pregavam o Evangelho, liam a Bíblia, oravam a Jesus. Saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fosse de nós, ficariam conosco. Permaneceria na fé, permaneceria no Evangelho, mas isto é para que se manifeste que não são todos de nós. Em outras palavras bíblicas, há joio no meio do trigo, amado. E esse joio só será tirado no dia da ceifa. O pastor não sabe. Mas pastor, a Bíblia não diz que a árvore é conhecida pelo fruto? Sim. Mas se você olhar o joio e o trigo a olho nu, você vai pensar que é a mesma coisa. Porque o que denuncia a diferença do joio e do trigo não é o que está fora, é o que está dentro, é o fruto de fato. E o estereótipo, nós somos mestres em camuflar. Colocamos paletó, colocamos gravata, colocamos um sapatinho, bico quadrado, né? Perfuminho, um vestido decente, temos jargões. Para o Senhor, varão, como é que está? Vitória! Oh, aleluia, maravilha! Estou na prova, santo, ora por mim. Jargões, camuflagem.
inflamos. Aí Jesus olhava para eles e falava: sepulcros caiados, bonitos por fora, mas são podres por dentro, aves de rapina. Só no dia da ceifa essa divisão será feita. Eu já estou terminando. Já, pastor? Já? Quem é doutor Tangedora? Você, Paty? Pode me acompanhar, filha, por favor. Pedro fala assim: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Se no período de Pedro as pessoas estavam escarnecendo e falando: onde está a promessa? Cadê o retorno do Messias? Ei, pastor, passou a guerra de Israel, passou a guerra da Ucrânia, passou, economias vão abalar, uma crise financeira irá se instaurar em toda a terra, haverá uma moeda única mundial, haverá uma única liderança global. Mas pastor, e aí? Por que Deus está demorando? Aí Pedro fala: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas Ele é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a se arrepender. Deus quer que pessoas se arrependam dos seus pecados, recebam o Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, que não esteja nessas características de pessoas do tempo no fim. Ele conclama o arrependimento. Ele diz: havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convencer em santo trato e piedade. Ou seja, que tipo de pessoa que o Senhor quer que nós sejamos no tempo do fim? Porque há 6 tipos de pessoas no tempo do fim que eu preguei aqui. A primeira, os escarnecedores. A segunda, os hedonistas. A terceira, os violentos e perversos. Quarta, os consumistas e depravados sexualmente. Quinto, os apóstatas. São os 6 tipos de pessoas no tempo do fim. É, pastor? É, pastor? 6? 5, exatamente. Porque a sexta é a que Pedro disse aqui: pessoas que vivam em santidade e piedade. Esse 6º tipo de gente no tempo do fim são as pessoas que, como Noé, andavam com Deus, que vivia em santidade, que vivia em piedade, que vivia em adoração ao único Deus e Pai. Pessoas que vivem em santidade e piedade. Deus já quer santidade. Esse tipo de pessoa também vai estar no tempo do fim. Os que vivem em santidade, os que independentemente das circunstâncias continuarão adorando o Senhor na beleza da sua santidade, porque entende que a santidade é a vontade de Deus. 1 Tessalonicenses 4,3 diz: porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. 1 Pedro 1,15 diante diz: mas começando aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver. Efésios 5,1 diz: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Aleluia. Aleluia. Os santos, os separados do hedonismo, separados do escarnecimento, separados da violência, do consumismo, da depravação sexual, separados da apostasia, separados para Deus, adorando a Deus, glorificando a Deus, exaltando o nome do Senhor no meio da crise, do caos, da dor, da enfermidade, da tribulação, adorando o Senhor.
que é piedade, pastor? Piedade é uma vida de devoção. Piedade é um amor pelas coisas sagradas. Piedade é viver em amor a Deus. Piedade é viver uma vida de oração ao Senhor. Piedade é uma vida de fidelidade ao Senhor, amados. Isso é piedade. 1 Timóteo 4,7, Paulo fala: exercita-te a ti mesmo em piedade. 1 Timóteo 2,1 em diante diz: admoeste, pois, antes de tudo, que façam deprecações, orações, intercessões, ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda piedade e honestidade. Piedade é caráter. É vida com Deus. É vida com Deus. É como Noé. E Noé andou com Deus. Porquanto Deus para si o tomou. Eu quero ser arrebatado, gente. Eu quero ser transformado. Juliana, eu quero ter meu corpo mudado. Pastor, se você morrer, eu serei ressuscitado primeiro. Eu verei o meu mestre. Eu verei o Messias. Eu serei tomado por toda a natureza divina, como disse Pedro. 2 Pedro 1:3 em diante, olha o que diz: visto como seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou a uma glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por ela fiquemos participantes, aleluia, da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência que há no mundo, e vós também, pondo nisto mesmo toda diligência, acrescentai à vossa fé a virtude a ciência a temperança a paciência a piedade a fraternidade, e a fraternidade ao amor. Por quê? Porque Deus é amor, amados irmãos. Piedade é ser tomado pelo amor de Deus. Como Hebreus 12 em diante fala: portanto, em detrimento disso, Vitor, levantai as vossas mãos cansadas, os joelhos desconjuntados, fazei vereda direita para os vossos pés, para o que manqueja, ó glória, não se desvie inteiramente, antes seja sarado, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, tendo cuidado que ninguém se prive da graça de Deus, e que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muito se contamine, e ninguém seja fornicador profano como Esaú, que por um prato de manjar vendeu seu direito de primogenitura, pelo que tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça, aleluia, pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade, devoção, amor a Deus, amor às coisas sagradas, a uma vida de oração, consagração, jejum, temor a Deus, amados irmãos. Mas eu sou um pregador da verdade, em que a Bíblia diz, e como pregador devo falar o que a Bíblia diz, porque ela diz em 2 Timóteo 3,12, e também todos que querem piamente viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Os piedosos serão perseguidos, tenha certeza disso, isso será fato. Mas os mesmos piedosos que serão perseguidos resistirão. E por que eles vão resistir? Porque eles estão cheios do Espírito Santo. Eles estão cheios da natureza divina. Eu quero ler uma seção de textos aqui em Tessalonicenses para você perceber o que a Bíblia diz, amado. 1 Tessalonicenses 1:6 em diante. Escute essa palavra. E vós foste feitos nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, com o gozo do Espírito Santo, de maneira que foste exemplo para todos os fiéis da Macedônia e Acaia.
porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares a vossa fé para com Deus se espalhou, de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma, porque eles mesmos anunciam de nós qual é a entrada que tivemos para convosco. E como dos ídolos os convertestes a Deus, para servir ao Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus, aleluia, e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. A tribulação acontecerá, nós passaremos para ela, mas não experimentaremos a ira de Deus. A ira de Deus é para quem desobedece ao Senhor. Mas a igreja não experimentará a ira. 1 Tessalonicenses 3 em diante diz: para que ninguém se comova por estas tribulações, porque vós mesmos sabeis que para isto fostes ordenados. Para isto, para confortar o vosso coração, para que sejais achados irrepreensíveis em santidade diante de Deus e Pai, quando? Na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, com todos os seus santos. 1 Tessalonicenses 5 em diante diz: mas irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais que vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Porque quando disserem paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida. Do mesmo modo, de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em treva, para que aquele dia vos surpreenda como ladrão. Ou seja, a igreja não vai ser surpreendida, a igreja não será enganada, a igreja será lúcida e perceberá que Cristo voltará. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, em todo o vosso espírito e alma e corpo, sejam plenamente conservados irrepreensíveis. Para quê? Para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, fiel que vos chama, o qual também o fará. Ele vai para a segunda carta e continua falando do mesmo assunto. 2 Tessalonicenses 1:3 diz: sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós, como é de razão, porque a vossa fé cresce muitíssimo, e o amor de cada um de vós aumenta de um para com os outros, de maneira que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, por causa da vossa paciência e fé em todas as vossas perseguições e aflições que suportais, prova clara do justo juízo de Deus, para que sejais havidos dignos do reino de Deus, pelo qual também padeceis, se é que de fato justo diante de Deus, que dê em paga a tribulação aos que vos atribulam, e a vós que sois atribulados, descanso convosco. Quando? Olha o que o texto diz: quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu, com os anjos do seu poder, com labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus, dos que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, os quais, por castigo, padecerão eterna perdição ante a face do Senhor e a glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e para fazer admirável aquele dia em todos os que creem, porquanto o nosso testemunho foi crido entre vós. Em outras palavras, Paulo está falando, valeu a pena você perseverar, valeu a pena você passar pela grande tribulação, valeu a pena você resistir, e mais, você aguarda e você está apressando a vinda do Senhor, vivendo dessa maneira, porque vivendo em santidade e piedade, você aguarda e mais, apressa o retorno do Senhor. O retorno do Senhor se dará na maturidade dos seus filhos. Quando você vai para a epístola de Paulo aos Romanos,
São duas palavras gregas que são colocadas ali para filhos. Ruios e teknon. Teknon fala de criança, imaturo, ignorante, precipitado, não tem conhecimento, está desbravando. E por querer desbravar, erra, cai, tropeça, peca. E ruios fala de filhos maduros, sensatos, santos, que apressam a vinda do Senhor. Porque a terra também geme e aguarda a manifestação do retorno de Cristo. E eu termino aqui lendo esse texto. Romanos 8, versículo 18 em diante diz: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar, aleluia, com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos ruios de Deus. Porque sabendo que toda a criação geme, está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. A redenção do nosso corpo. A transformação dessa natureza caída. Quando isso acontecer, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e uma nova terra em que habita a justiça. Pelo que, amados, aguardando estas coisas, procurais que dele sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz, santos, íntegros, separados, aguardando a bem-aventurada promessa, que está descrita lá no Apocalipse 21. Como eu espero por isso, amado. Como eu espero. Eu sei que o Pai fez morada para mim e para você. A minha casa não é a casa da lagoa, amado. Pequeno lugar esquecido pelo poder público, varas abertas, não tem calçamento, não tem internet, iluminação precária, criminalidade absurda, fuzis, pistola, droga, prostituição. Isso não é o meu lugar. Eu não pertenço a essa ordem. Ali não é a minha morada. Ali não é o meu destino final. Ah, pastor, se o senhor conseguir comprar uma casa e morar fora dali, num bairro melhor, ali também não é a minha morada. Aquilo não vai me satisfazer. Você pode me dar uma casa na Barra da Tijuca, não vai me satisfazer. Eu posso morar no Perá, não vai me satisfazer. Não vai adiantar. Eu posso comprar um Honda Civic, não vai adiantar. Eu posso viajar para a Europa, não vai adiantar. Porque a terra não é o meu lugar. Oh, glória. João viu. Minha irmã, João viu, ele estava lá em Pátimo. Edgar, João viu, Edgar. Ele viu, estava lá preso, velho, quase 100 anos, o último dos apóstolos. E Deus visitou o idoso. Ou seja, Deus não esquece de ninguém. Ele visitou. E ele abriu o céu para ele. E falou: João, está perto a tua partida. Eu prometi que você não morreria sendo martirizado. Você morreria de velhice. E antes de você fechar os olhos na terra, eu vou abrir o seu olho no céu. E você vai ver, ó glória, o novo céu, a nova terra. Porque já o primeiro céu, a primeira terra passaram. E o mar já não existe. Ou seja, não haverá mais divisão de continentes. Será um único lugar. Aleluia. A João Bate diz: eu, João, vi a cidade santa, a nova Jerusalém. Ou seja,
do céu, adereçada como uma esposa ataviada, aleluia, bela, esplêndida, maravilhosa, gloriosa, aleluia, para o seu marido. E eu ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, glória, e o mesmo Deus estará com eles, aleluia, e será o seu Deus, e Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E disse-me: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. E disse-me mais: está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. E quem quiser e tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. E quem vencer dará todas as coisas. E eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho, diz o Senhor. Diz o Senhor. Diz o Senhor. Essa é a minha esperança. Isso é o que move. Não é cargo eclesiástico, não é casa, não é carro, não é dinheiro, não é fama, não é milhões escritos no canal, não é isso. É a nova Jerusalém, é ver o meu mestre, é ver o meu mestre, é sentar naquela praça, aleluia, é bater papo com Abraão, Isaac, Jacó, com Paulo, com Pedro, Isaías. Oh, Rabacalabachuri de Candarai, Lepochuri de Candarai, Sérvia, eu verei o meu Senhor para o ano eterno. Aleluia, aleluia. Bendito, exaltado, digno de glória seja o teu nome, Senhor. Tipo de pessoa do fim. Tipo de pessoa do fim. Nós seremos a sexta pessoa. Os tipos de pessoa que anda em santidade e piedade. E a sétima pessoa da perfeição é Ele. É Ele. Que Ele vai vir. E nós vamos ver Ele. É Ele. É Ele. Nós vamos agarrar a mão dele e vamos entrar nas mansões celestiais. É Ele. Fique de pé comigo se você pode. Grupo de louvor, por favor. Temos tempo, fique à vontade para adorar. Fique à vontade para adorar, amado. Fique à vontade para engrandecer o nome do Senhor. Fique à vontade para falar na língua do céu. Aleluia. Fique à vontade. Você é um cidadão do céu. Aleluia.